Olá, tudo bem, gente? Que bom que vocês vieram, né? Eu tava chamando vocês aqui. Eu digo, cadê esse povo? Bora lá, vamos conversar. Vamos bater mais um papo hoje sobre o assunto que importa a todo mundo: políticas públicas, inclusão social, direitos humanos, né? Para todo mundo. Vamos lá. Vou chamar o nosso convidado, que aí a gente já vai conversando aqui, se apresentando. Na minha opinião, é que elas ficam fazendo parte da história, né? Então aí, para quem quiser ver depois, aí. Boa noite, Olá, Everton. Eduardo. Boa noite. Antes de passar a Olá. palavra para você, eu vou, porque o bom dessa live é que fica aí, né? Eu me apresento pro forma, né? Porque as pessoas sempre entram na minha página para ver. Para quem não me Já conhece, sou conhece. Oliveira Martins, advogada criminalista aqui em Aracaju, Sergipe, e atuo na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica familiar. E hoje eu tive a honra de conseguir um convidado desses especiais, como sempre. E apesar da agenda dele ser muito cheia, ele teve esse espacinho para aqui hoje. E eu quero agradecer. Herbert, eu quero que você se apresente para o pessoal que está assistindo a gente e que vai assistir depois. E logo, de imediato, eu quero que você passe assim, faça um tour, um pouco pela sua trajetória. E você diga quando foi que você percebeu essa necessidade de atuar mais intensamente nessa parte dos direitos humanos, da inclusão social, quando você viu que ser um mero cidadão, né, fazendo arroz e feijão, não lhe satisfazia. Muito obrigado, boa Tá. noite, bem-vindo. Primeiro eu agradeço, a honra é minha participar dessa live com você. Você é uma referência aí nesse tema, na defesa dos direitos das mulheres, dos direitos humanos em geral, e eu fico muito honrado mesmo de estar aqui conversando com a sua audiência e com todos que vão assistir ainda essa live. Eu me chamo Herbert Pereira, para quem não me conhece, sou advogado, eu especializei na área de direito civil e processo civil, também na área de direito público, com ênfase em gestão pública. Eu sou aqui filho de Barra dos Coqueiros, mas vivi muito tempo em Aracaju também. Hum. E eu comecei a ter uma sensibilidade para a questão da inclusão, dos direitos humanos, no final da minha adolescência, logo que eu fiquei adulto ali, né, eu já percebia a necessidade de, enquanto voluntário em projetos sociais, e depois um pouco mais velho, enquanto alguém que também buscava, né, protagonizar e apoiar projetos, eu via que era importante, enquanto cidadão, tentar fazer a minha parte para poder ajudar a incluir socialmente, né, ajudar a garantir direitos humanos, principalmente crianças e adolescentes, através do esporte, através da cultura, da arte, nós buscávamos fazer com que os jovens pudessem seguir um rumo bom nas suas vidas, né? Buscar, às vezes, complementar a falta de uma estrutura familiar, de educação, de orientação, Verdade. e a gente garantir que esse jovem crescesse, né? E conseguisse até viver, porque nas periferias, onde eu comecei a atuar com esses projetos, a gente percebia que muitos sequer ficavam adultos, né? Morriam antes de completar os 18 anos. Então foi aí que eu percebi a importância. E crescendo um pouco mais, ficando um pouco mais maduro, eu percebi também que na política institucional era um ambiente importante de impactar em larga escala a vida das pessoas, seja dos jovens, seja dos adultos, das mulheres, e aí eu me aproximei, né, de pessoas que eu via que tinham um perfil semelhante ao meu, né, como o Dr. Emerson, conheci a Kitty Lima na época, hoje o Sim. deputado Jorge, com quem eu interajo muito, eu trabalhei inclusive, e principalmente de Também, 2016 para né? cá, Você só foi atrás dos top, né? só dos Beleza. principalmente depois de 2016 para cá, nós realmente nos inserimos na política institucional, né? Que a pessoa fala política partidária. Nós achamos que era importante pessoas comuns buscarem ocupar os espaços e tentar também trabalhar nessa esfera que é tão importante de participação, que é uma participação da mais alta escala dentro da sociedade, é a participação política partidária. E aí a gente, como você falou, teve o prazer de conhecer lá no início pessoas que hoje, graças a Deus, vêm dando orgulho aos sergipanos. Em 2018 eu conheci, 2017 para 2018 conheci na época o delegado Alessandro, que nós apoiamos na pré-candidatura a Senado, venceu, hoje é um senador que, graças a Deus, nos orgulha, luta pelos direitos humanos também, né? E
A gente está aí nessa trajetória agora de pré-candidatura na Barra dos Coqueiros. É a minha terra natal, foi onde eu iniciei projetos sociais. Depois eu tive uma fase da vida que eu fui morar em Aracaju, né, pequeno ainda, mas minha família é nativa de Barra, a gente chama nativa, né? Então eu sempre vivi entre Aracaju e Barra, e eu costumo dizer que são as duas cidades que eu amo. É a que eu nasci e a outra que eu cresci, me tornei realmente um profissional na área do direito, uma pessoa mais madura, enfim. E aí eu voltei para minha terra natal, politicamente, porque eu sempre estive presente, né? Uhum. Apesar de ter sido pré-candidato a vereador em Aracaju, ser primeiro suplente hoje a vereador da capital, eu resolvi voltar para minha cidade politicamente, porque eu percebi que era importante tentar colaborar com a mudança do cenário político local e dentro dessa linha aí dos direitos humanos, das políticas públicas, na verdade, falta muito, né? Em municípios menores, direito à vida, por exemplo, a gente vê muitos jovens que chegou perto do carnaval desse ano, nós chegamos a ver em 2 semanas 10 mortes. Então, assim, dias seguidos morria 1, 2, maioria jovens. Claro, mas se envolveram com crime e tal, mas Sim. Mas por que será, né? Mas por que O será que envolvimento com o crime não é causa, é consequência. é Né? consequência, mas por que Pois será, é. né? Não justifica simplesmente dizer, pode deixar morrer. Então, eu resolvi retornar, eu acho que é um cenário importante, precisava de novas pessoas, de novas figuras, e principalmente de pessoas para juntar quem quer mudança, quem quer ver algo diferente. Então é isso, estou aqui em Barra dos Coqueiros, nessa construção, e com isso, essa trajetória, primeiro, como eu disse, na área do terceiro setor, e hoje também buscando interagir na política institucional, para poder garantir direito humano, inclusão social, desenvolvimento econômico para a minha cidade, e social também, enfim. Essa é a nossa trajetória. Então, antes de continuar com a sua fala, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui. Subtenente Elisângela, prazer. Geni Cláudia, querida. Isabel. Aí tá Rosinaldo, Tainã, querida, bem-vinda. Mariana, José Wellington. Bom, Sandra, Edivaldo. Gente, Evaldo, eu vou falando aos poucos, viu? André, quem eu for vendo, mas eu vou falando. Herbert, uma coisa, sabe, que me angustia muito, desde quando eu estou nessa luta pelos direitos humanos, especificamente da mulher, porque eu acredito que quando você garante os direitos humanos da mulher, o resto vem por acréscimo, porque a mulher ainda infelizmente, na nossa sociedade patriarcal, quem carrega o peso é a mulher que fica com as crianças, é a mulher que fica com as pessoas idosas, é a mulher que cuida da pessoa deficiente. Então, assim, quando você promove os direitos humanos da mulher, né, você está trabalhando por uma família sadia, por uma qualidade melhor de vida e tudo. E uma coisa que me angustia muito é quando a gente vê as eleições, que chega outra gestão, aquela gestão que chega, isso, gente, é a regra, né? Toda regra tem exceção, eu estou falando assim, a regra. E principalmente aqui no estado de Sergipe, como eu acompanho isso há um tempo, e aí a gente está naquela luta, melhorando os trabalhos, conscientizando, porque tem muito gestor e muita gestora que acredita que é despesa investir em política pública, não entende o que é política pública, porque quem entende o que é política pública sabe que isso não é despesa, isso é investimento. Né? Você implementar, trabalhar com política pública, você lutar pela inclusão e pela inserção, desculpe, lutar pela inclusão e não pela inserção, né? Porque a inserção você joga a pessoa lá, não dá condição. E a inclusão não, você dá a condição da pessoa ter autonomia, tudo. Então, isso tudo é investir por uma qualidade de vida. Então, assim, o que acontece? Quando esses gestores e as gestoras novas chegam, tudo que estava andando é destruído e começa tudo do começo. Eu entendo que uma gestão nova, claro que se eu for uma gestora nova, uma prefeita nova, claro que eu venho com o meu projeto, eu venho com minhas ideias, eu venho com minha equipe, mas não é necessário destruir um trabalho que está sendo feito, está surtindo efeito para a população, simplesmente porque foi daquela gestão ou iniciada naquela gestão que lhe antecedeu. Eu acho isso, sabe, uma falta de percepção da diferença entre política de Estado e de governo. Né? Falta de entendimento do que é isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas ideias, né? Que claro que você vem com sua equipe, mas essa preservação do que está funcionando a bem da população, eu acho que deve existir sempre.
Com certeza, Valeria. Isso, inclusive, é um norte da nosso programa de governo, do nosso compromisso, né, enquanto pré-candidato. Eu já até declarei isso, já falei isso em vídeo, que como nós temos um projeto de pré-candidatura a prefeito que não usa cargo público como moeda de troca por voto, nós teremos a tranquilidade de chegar no poder e preservar os bons profissionais, a memória da gestão. Porque o que é bom tem que continuar, né? Então, infelizmente, só ocorre muito de, como você falou, chega um gestor novo, demite todo mundo, não quer saber se é um bom profissional, uma boa Isso, profissional, se o projeto é importante, se não é, porque ele primeiro quer colocar os dele, né? Quer colocar os cabos eleitorais, e muitas das vezes nem tão preparados quanto os que estão saindo. E isso a gente justamente. não tem essa amarra, né? Nós não fazemos campanha prometendo emprego, cargo a ninguém que queira apoiar a gente. Então, quem apoia porque acredita no projeto, e nós teremos a liberdade de depois montar a equipe, né, com as pessoas, óbvio que de confiança, mas no momento que você vê que existe profissional que é ético, preparado e tal, e até importante, né? Eu vim do mundo, eu tive uma passagem no mundo corporativo, né, na iniciativa privada, tive a oportunidade de me capacitar com grandes consultorias, né, Vicente Falcone, fiz cursos da área de gestão para resultados, enfim. E um dos indicadores na iniciativa privada que as pessoas falam muito é o turnover, né? É a troca de funcionário. Quanto mais você troca funcionário, mais você perde da memória da gestão, o que você investiu naquele profissional. E em Barra dos Coqueiros, a gente tem algo que é curioso, acho que acontece em outros municípios. Existem muitos servidores fazem muitos cursos fora, assim, isso, na verdade, toda gestão acaba investindo em seminários, em cursos, em aperfeiçoamento dos seus profissionais. E como é que você faz tudo isso? Um servidor, ele é bom profissional, você gastou, você botou ele para viajar, preparou, e aí você manda embora porque ele não lhe apoiou, ou porque ele não era do seu grupo político. Pois Então, é, conosco, menino. isso não vai ser assim, né? Nós estamos tranquilos e concordamos plenamente com a sua visão. Antes de passar para assim, ampliar isso, Valene, ainda na contextualização dos direitos humanos, uma coisa que me angustia muito e que eu queria até tocar nesse início, né, que é uma fazenda de preâmbulo, é que há hoje uma distorção do que é direitos humanos, né? As pessoas, às vezes, na polarização política que a gente Sim, tem muito bom vivido você nos falar últimos nisso. anos, Excelente. a gente tem visto muitas das vezes as pessoas referir a direitos humanos como se fosse algo ruim, né? Criou-se Isso. um imaginário popular de uma parcela da população que direitos humanos é privilégio para criminoso ou algo assim, né? Enquanto que direitos humanos é direito a toda e qualquer pessoa, independente de etnia, de classe social, de religião, né? E direitos humanos, até as pessoas mais radicais a gente vê às vezes na rede social, hoje em dia, por exemplo, pessoas que criticam os direitos humanos e tal, de forma genérica, estão reclamando do direito de liberdade de expressão, né? Está tendo um debate público recente, estão acusando o STF de censurar pessoas que são, às vezes, da Sim, extrema-direita. Então, quando as pessoas pedem direito de se expressar, estão pedindo direitos humanos, né? Então, é assim, eu quero até contextualizar isso, porque eu não tenho vergonha nenhuma, né? Até porque não sou nenhum extremista, graças a Deus tenho uma posição ideológica bem equilibrada, e eu tenho orgulho de dizer que defendo os direitos humanos, sim. A nossa Carta pois é. Constitucional de 88, inclusive, é maravilhosa, eu admiro muito, traz no seu bojo praticamente, né, e muito mais do que a própria Declaração dos Direitos Humanos que foi declarada em 1948. Então, tenho orgulho de dizer isso, porque direitos humanos é direito do cidadão, é direito à saúde, à educação, liberdade de expressão, à vida, né, à liberdade em si. E isso, quem for contra isso, meu Deus, não sei se citação, ou não sabe o que É por isso, significa direitos humanos. é por isso que eu digo, primeiro, existe uma teoria de conspiração que deturpa propositadamente o conceito de direitos humanos para que a pessoa se afaste, né? A pessoa humana, a própria pessoa que tem direito, se afaste e rejeite o seu próprio direito. O perigo da democracia é esse, porque através da democracia nós podemos enfrentar, né, coisas horríveis, nós estamos vivendo isso agora. A própria Sim. democracia pode, não for bem dirigida, ela pode nos levar para o precipício. E essa questão dos direitos humanos foi muito bom você abordar, porque as pessoas sempre gostam de estigmatizar, que a pauta de direitos humanos é de esquerda, é de direita, e eu penso, sempre pensei, e acredito que a pauta de direitos humanos é de quem tem caráter, independente de você ser de esquerda, de você ser de direita, de cima ou de baixo. Então, eu sempre acredito nisso, que essa pauta deve ser defendida por qualquer pessoa que tenha caráter e entendimento de que
a outra pessoa que está ali do seu lado ou à sua frente, ou mais longe onde for, tem os mesmos direitos que você. Então eu acho que é desse jeito que a gente tem que ver. É. Mas é isso, né? A polarização política às vezes faz com que É uma pena. falsamente as pessoas tenham que se colocar em uma caixinha ideológica que na verdade não existe. Eu particularmente, olha, não sei se você sabe, eu fui oficial do Exército por 7 anos, né? Então eu fui militar e tenho orgulho de ter sido militar do Exército. E dentro de qualquer instituição você tem bons e maus exemplos, né? E Qualquer eu vi uma. dentro do Exatamente. Exército exemplos bons de líderes que eram justos, que eram, e como vi também pessoas autoritárias. E, assim, a gente hoje, quando vê as pessoas discutindo, estão morrendo muitos jovens por violência policial, aí a pessoa, eles precisam de direitos humanos. Da mesma maneira que eu também acho que tem muito policial que sofre muito violência dentro das corporações. Falta de Sem dúvida liberdade de nenhuma. expressão é gritante, a opressão, a exploração. Então a gente tem que defender também o direito humano. Mas aí parece isso, cria uma falsa dicotomia de que você não pode defender o direito de um se você defender o do outro. Isso não existe, É, né? as E, pessoas pensam que são separadas. Inclusive, você falou agora das corporações, a gente está num debate mais intenso sobre a situação da mulher nas corporações. Né? Ultimamente tem tido alguns escândalos, as mulheres estão tendo coragem, não estão suportando mais, entendeu? Calar a forma como estão sendo tratadas dentro da corporação como objetos, né? Completamente de uma forma pejorativa sexual sendo perseguidas literalmente, né? Essa semana nós tivemos uma live com a Tenente Coronel Camila, de Alagoas, que fez algumas denúncias, tanto com relação a ela, como com relação a um caso que aconteceu no Ceará. E dia 10, se eu não me engano, dia 10, não, é dia 10 ou 12, deixa eu ver aqui de certeza, que foi, eu tô com 10. Dia 10, às 19 horas, nós vamos ter uma live com a Tenente Aline Rosa, que é da Paraíba, sobre esse mesmo caso. Então, assim, as polícias do Brasil são as que mais matam, mas também são as que mais morrem, sim. né? O povo negro é o que mais morre, mas os policiais negros também são os que mais morrem. Então, assim, é uma coisa que não tem como você defender direito de um e deixar o direito do outro de lado. É. E é lamentável, eu que vivi do outro lado também, da farda, a gente percebe que, infelizmente, nossos policiais, nossos agentes de segurança, eles são colocados em uma guerra que é muito complicada, né? Que jogam eles lá e, assim, parece que não se preocupam os poderosos, os políticos, quem está lá em cima que poderia acabar com essa guerra, eles não fazem o esforço necessário para que isso ocorra. Ele deixa lá, deixa guerreando lá, se matando, É, policial matando bandido, bandido matando policial, matando gente inocente com bala perdida, um e outro, enfim, né? Então, assim, isso é triste. Eu já me vi nos dois lados, sabe, Valene? É complicado como sofrem ambos os lados, tanto as pessoas que moram principalmente nas comunidades e como os policiais também, que você precisa ver, assim, muitos passam realmente mas é. muito assédio moral e isso é lamentável. É, Valene, com relação à questão da mulher, eu não falei da minha trajetória, que foi, eu acho que eu lhe conheci um pouco nessa dinâmica, né? Na Assembleia Foi, sim. Legislativa, quando eu passei os 4 anos lá como assessor do deputado Geórgio Passos, nós tivemos a oportunidade de fazer Foi. parte da construção da Frente de Defesa da Mulher, Parlamentar, né? isso. Colaborei na construção do Estatuto da Frente, o deputado, com a deputada Gorete, que era presidente, estava ali sempre presente, e aí era engraçado, né? Nas reuniões que a gente ia na Secretaria de Assistência no Estado, na própria Assembleia, normalmente só estava ou eu ou o George sozinhos, né? Com as É, guerreiras lá. E eu sempre fiquei feliz em estar dentro dessa luta, mesmo sendo homem, eu me orgulho muito de sempre estar, né, participando dessa luta junto com vocês. E acho que a gente precisa se envolver mesmo. É mas uma a honra. participação do homem é fundamental. Não tem como a gente resolver esse problema. Eu sempre digo, se o homem faz parte do problema, ele tem que fazer parte da solução. Porque não tem como a gente trabalhar um lado só. E, inclusive, eu estou até com um projeto, não sei se você já viu, chamado Agora é com Eles, numa entrevista de uma série de homens, e estou fazendo questão de conversar com eles. Algumas pessoas me disseram assim, você não deveria dar fala aos homens, porque tem esse detalhe, né, também. Mas a fala que eu dou aos homens, e quando eu converso com eles, começa pelo reconhecimento do privilégio de ser homem. Sim. Porque, assim, um homem que tem um mínimo de senso, a primeira coisa que ele tem que reconhecer é que ele tem privilégio. E se for branco, então, né? Porque a branquitude não é uma pessoa, a branquitude é um sistema, a branquitude é como racismo, é como machismo, porque foi a branquitude
colonizadora que trouxe toda essa conduta patriarcal e isso tudo para o nosso país. Então, assim, o que eu acho que os homens precisam, sabe, Herbert, fazer mais é se posicionar, é se colocar. Eu não faço machismo, eu sou contra, eu tento não fazer, porque as concepções machistas estão na mente de todo mundo, não tem como a gente negar. A gente se pensa, quando a gente se pega pensando, né? Mas aí a gente já tem aquele controle de não falar, de se moldar, de analisar. Mas assim, não basta não fazer, não basta não participar. Tem que dizer a quem está fazendo que não está certo. Tem que dizer para que isso. E muitas vezes, Herbert, a regra dos homens é não fazer isso. Eu estava conversando com um colega e eu dizendo assim a ele dizendo, cada absurdo que tem nos grupos, ele dizendo assim de homens que são coisas que colocam horríveis sobre as mulheres, que ele não concorda, que é coisa de mau caráter, que homem não faz isso. Aí eu disse, por que você não diz isso no grupo? Aí ele disse, mas eu não quero me dispor. Eu digo, por que você não quer se dispor? Você está percebendo, por que você não quer se dispor? Você pode falar com a educação, simples, rapaz, para que isso? Não faça isso. Vamos dizer que eu sou viado. Ele disse bem assim. Então, eu estava numa live mais cedo e tem um rapaz que trabalha com masculinidade e ele disse assim, que o medo de ser gay que o homem tem é decorrente da misoginia, da aversão ao feminino e de que tudo que é feminino é pejorativo. Tudo que é feminino é ruim. Né? Então, quando você quer ofender a dignidade e a honra de um homem, você diz logo que ele é gay. Fala, a masculinidade é extremamente frágil. E aí eu acho que é isso que está faltando. Os homens chegarem a público e dizer, meu amigo, no baba, no futebol, não faça isso. Meu irmão, não trate sua esposa assim. Meu pai, não é assim que fala com minha mãe. Meu filho, você não vai fazer isso. Tá entendendo? Eu acho assim que está precisando essa tomada de posição dos homens. E assim, é triste que, trazendo novamente a questão da polarização, eu particularmente tenho esse posicionamento, e pessoas que têm esse posicionamento sensato, equilibrado, são logo taxados, né? Você hoje dizer que defende a questão da pauta de gênero, os direitos da mulher, é feminista, aí é como se fosse pejorativo dizer que é feminista, isso. Né? E não gosta de homem, tem o sovaco cabeludo, e outra coisa, pode até ser, porque o feminismo luta por isso, para que a mulher possa ser o que ela quiser. E aí é esquerdista, aí é tanta coisa, mas assim, eu particularmente não me preocupo muito com esses votos, sabe? Não dá para se preocupar mesmo, não. Eu mesmo nem sei onde eu me classifico nisso, porque eu enxergo que existem boas ideias, tanto em ideologias de direita como de esquerda, assim, por exemplo, principalmente o liberalismo, né, econômico, tem algumas ideias que eu acho interessantes, outras não, assim como eu acho interessante algumas ideias que vêm da esquerda, da visão mais social. Mas, enfim, com relação a trazendo para a Bárbara, eu estou na fase de construção do nosso plano de governo, justamente buscando ouvir a sociedade, mas também fazendo muito estudo do cenário do município de Barra do Coqueiro, que eu conhecia intuitivamente, né, de conviver. Como eu disse, nasci aqui, sempre convivi, apesar de estar morando em Aracaju uma parte da minha vida, mas vizinho, sempre estava aqui na casa dos meus avós, minha mãe, e cresci também aqui na minha juventude. Eu sempre tive uma impressão, né, de que a Barra tinha muita mãe. Por exemplo, a minha mãe, particularmente, ela, quando eu nasci, ela foi mais solteira por um tempo, né? Até minha mãe conhecer meu pai, é meu pai, chama de meu pai, porque é meu único pai, não Sim. é meu genitor, mas é meu pai. E a gente ter tido uma vida em Aracaju e tal, mas eu estudando aqui os indicadores do município para saber como é que está o cenário, é gritante, né? O número de mulheres mantenedoras do lar, mulheres que realmente estão separadas, viúvas, ou são solteiras mesmo. Então, assim, a realidade que minha mãe viveu, de dificuldade, de me criar, de não ter com quem me deixar, muitas têm de Barra do Coqueiro hoje, depois de 30 anos, 30 e tantos anos. Então, aí a gente percebe. Então, nossas políticas públicas têm, sim, que olhar muito isso, que a partir do momento que você garante a creche, garante que a mulher possa ir trabalhar para manter o seu lar, você muda toda a vida daquele filho, inclusive dela, né? O filho vai ter uma vida, uma perspectiva, não vai entrar no crime, provavelmente, né? Enfim. Então, assim, eu concordo plenamente com a sua visão, e não é simplesmente, eu quero privilegiar, mas não, é inteligente, é necessário privilegiar essa faixa da sociedade, as mulheres, porque realmente é uma base da pirâmide social. Aqui no nosso município, as mulheres realmente levam nas costas das famílias, grande parte delas, e não olhar isso acho que é ser um mau gestor, né? Independente de ser sensível ou não, entendeu? Nos interiores isso é muito mais evidente,
E também, assim, muitas mulheres que levam toda a família nas costas, apesar do homem tá junto. Né? Que na realidade Exatamente. ele se torna mais um peso. Né? Ele se torna mais um peso. Aí eu queria falar com você, eu queria que você intensificasse mais esse papo, adentrasse mais um pouco, porque, por exemplo, eu particularmente, para mim, eu amo política partidária. Eu amo qualquer política. Qualquer política. Agora, a partidária, na minha concepção, eu penso ser a forma mais efetiva, eficiente e eficaz de transformar a sociedade. A questão é que as pessoas não entendem o que é política partidária, as pessoas não sabem o que exigir, o cidadão, a cidadã que vota não sabe a sua obrigação enquanto pessoa para exigir e fiscalizar, e aquela pessoa que está se candidatando ao executivo ou ao legislativo também não sabe o que fazer. Eu acredito que as eleições municipais são as mais importantes. Por quê? O prefeito, a prefeita, a vereadora ou o vereador são as pessoas que estão mais próximas da verdade e da necessidade do povo. Então, eu acho assim, que se você vota errado, prefeito, vota errado, prefeita, vota errado, vereador, vota errado, vereadora, nós temos municípios aqui, se eu não me engano, são 19, que não tem uma vereadora. Uma vereadora. E aí você, ou então, há vários que tem uma, duas. Então, assim, que representatividade é essa se nós somos 52% da população? Então, essa visão do que o prefeito tem que saber. O que é que o prefeito faz? O que é que o prefeito faz? É isso que as pessoas precisam ouvir, entender que as pessoas não... Até eu vejo candidatos que não sabem disso. E eu queria que você falasse sobre essa sua plataforma, né? Sobre essa sua construção. Sim. Então, aí, como eu falei, nós estamos na fase da construção do nosso plano de governo, e isso passa de um diagnóstico que quem quer governar uma cidade, né, como eu falei, eu conhecia ela de andar nas ruas, tá, mas para governar uma cidade, a gente precisa ir a fundo no estudo da parte financeira do município, né, da sua estrutura administrativa, aí tem que ir no estudo de toda a questão da sociedade, né, seja a parte estrutural, saneamento, ambiental, plano diretor, seja a parte social, como é que estão os indicadores educacionais, quantas escolas existem, postos de saúde, como é a população, né, quantidade de populacional, o perfil dessa população, escolaridade, enfim. Então, estou nessa fase de estudo e chegando a algumas conclusões, né, óbvias, né, e aí, fruto desse estudo e das conclusões que nós tiramos, a gente parte para o planejamento. Quais serão os programas, projetos e ações para poder garantir, através de políticas públicas, os direitos humanos, né? Que na verdade é garantir a saúde, a vida, a educação, a liberdade. Sim. Que na verdade um gestor é isso, um gestor público, ele promove através do Estado, através do poder estatal, né, dos recursos que o Estado retira dos tributos, ele promove a inclusão das pessoas que não têm as condições e também mantém a estrutura social, tenta manter ou busca manter equilibrada, com todo mundo com direito a esses bens necessários, a esses direitos básicos que a Constituição prevê. Infelizmente, está no papel, muitas das vezes, o direito à saúde, à educação, à moradia, né, que são direitos humanos, mas não, na prática não se concretizam. Seja porque o gestor não é bom, né, seja porque ele até às vezes é competente, mas se cercou de pessoas que não são competentes. Isso acontece muito. Você ganha eleição com até uma pessoa preparada intelectualmente, conhece a cidade, mas as amarras políticas a que você aderiu para ganhar a eleição faz com que você não consiga montar a equipe para poder pôr em prática. E aí, quando o prefeito ganha, ele precisa montar as secretarias, né? Secretaria de Saúde, Educação, Cultura, enfim. Essa arrumação também é uma coisa que é bem polêmica, né? A gente vê municípios pequenos, como Barra do Coqueiro, cerca de 30 mil habitantes, com mais de 20 secretarias, 24 são 26, se eu não me engano. Enquanto a gente vê outros municípios maiores que têm 12, 13 secretarias. Às vezes, se enche de secretarias para poder dar emprego a aliados políticos, mas que na prática não funciona. Então, a gente não pretende ter secretaria, né? A gente pretende ter menos secretarias, mas ter equipes de alto rendimento, equipes motivadas, né? Por isso que a gente acha que reconhecer o servidor público, incentivar o servidor público, motivá-lo é importante, né? E nada de clientelismo. E com essa estrutura montada, né, o prefeito é meio que um maestro, né? Ele vai conduzindo, né?
né? Justamente. É que ele vai ter que cuidar da saúde, da educação, da infraestrutura, do meio ambiente, ele cuida de tudo. Ele não consegue ser o operacional de tudo. Ele precisa de gente boa, equipes preparadas, motivadas para poder ir conduzindo o operacional e ele tem que ter todas as informações em mãos, tem que ir em loco, fiscalizar, né? Tem que estar presente e, como eu disse, ser o grande maestro da condução da gestão pública, né? Ele fica no estratégico da coisa. E se a pessoa realmente faz isso com honestidade, né? Se preparou para isso, graças a Deus eu venho me preparando há um bom tempo, e tem a equipe preparada, boa para poder fazer, a gestão vai ter sucesso, com certeza ela vai cumprir o seu papel de uma Então, forma bem sucedida. você chegou na parte mesmo que eu queria falar. Professor, cadê? Deixa eu ver aqui. Teve um professor que fez um comentário, o professor Wellington, ele disse assim, que um dos problemas é insistir em políticas que só servem para usar o orçamento público, sem metodologia, sem dados, sem realmente se atingir os objetivos. E o povo também não cobra, não está nem aí, né? O povo é o primeiro que não cobra. Aí ele botou aqui, gostaria de saber a posição do doutor em relação à comunidade de quilombolas. Qual será o relacionamento na execução das políticas específicas. Antes de você responder essa pergunta, que é muito importante, de Wellington, Wellington, tudo bom, né? Eu gostaria que você falasse um pouco com relação a esse secretariado, porque violência contra a mulher não é só violência doméstica, como as pessoas pensam, né? Física, as 5 que tem na Lei Maria da Penha. Você excluir a mulher do âmbito público também é uma extrema violência. O que você me diz de um secretariado paritário, né, onde tenham mulheres do mesmo jeito, assessoria como um todo, tanto secretariado, né, como assessoria, com essa paridade, não colocar mulher só. Por exemplo, tem 10 secretarias, aí bota 9 homens e uma mulher. Bota só a mulher na Secretaria de Assistência. O resto, vamos botar uma mulher no orçamento. Por que orçamento é coisa de homem? Quem disse? Entendeu? No Então, assim, planejamento. essa visão, sabe, que eu queria também que você falasse um pouco, para depois responder essa questão de Wellington sobre os quilombolas. Eu acho extremamente pertinente. É, eu não cheguei ainda a formalizar esse compromisso, Adriano, mas você me deu uma sugestão interessante. Eu já tenho isso em mente, inclusive a própria dinâmica de interação minha na construção do plano de governo, graças a Deus, muitas mulheres vêm contribuindo. Por exemplo, a gente tem a arquiteta Vera Ferreira, que foi quem conduziu a construção do plano de governo aqui em Barra lá atrás, e que me orienta. Ela não tem assim, vinculação política conosco, é uma técnica, mas com quem nós buscamos, já que ela esteve na construção disso, a gente tem conversado, ela tem me orientado muito nessa área, ela é uma técnica respeitadíssima no setor. A gente tem a advogada Robéria Silva, da área A de Roberta direito é ambiental, maravilhosa. É maravilhosa, ótima que ela. está envolvida, né? Até entrando um pouco no que o José Wellington falou, né? A Roberta, inclusive, ela tem uma atuação forte no direito ambiental com um viés social, né? Ela tem me relatado, porque ela tem vivido isso de perto, as angústias, as problemáticas das comunidades tradicionais de Barra dos Coqueiros, fruto dessa expansão imobiliária, dessa expansão industrial dos últimos 5 anos, e que muita gente está sofrendo e muitas vezes não chega, não vem à tona. E ela tem me passado. Enfim, nós temos pessoas da área de saúde também, outras mulheres que estão já colaborando um pouco comigo, mas um pouco mais discretas. E aqui em Barra, eu tenho até dito isso, velho. Eu pretendo, pelo que eu conheço, pelo que eu tenho visto no nosso município, é que nós temos pessoas, capital humano, muito bons para poder nós colocarmos em setores importantes, né, da gestão pública em Barra dos Coqueiros e conduzi-la de uma maneira muito boa. E até quando eu fui estudar a questão do nível educacional do município, em Barra dos Coqueiros, você tem uma ideia, o número de mulheres com nível superior é o dobro do nível de homens, né? Assim como em nível superior Foi bom você completo. falar isso na qualificação. A mulher é mais qualificada do que o homem. Isso. E também o superior incompleto. Então a gente tem muita mulher capacitada, preparada, que já ocupam hoje, inclusive. Eu tenho até brincado, não cito nomes para não constranger, mas eu tenho visto na gestão atual bons e maus profissionais. E aí eu tenho dito, olha, bons profissionais eu vou convidar a permanecer, só não fica se não quiser. Né? Se o povo quiser que a gente governe, tem bons profissionais que eu tenho visto, homens e mulheres, mas tem ótimos profissionais, que eu até brinquei, que minha esposa é médica aqui no município, falei, olha, essas daí eu vou convidar para ficar. Que a gente percebe que são pessoas competentes, né? E que, assim,
vão ajudar muito a manter e a melhorar, inclusive, quando você tem uma condução também, porque, como eu disse, às vezes o profissional ali na linha do secretariado, na direção de um setor, ele é competente, mas se o maestro lá em cima não conduz direito, às vezes as coisas lá abaixo não funcionam, né? Então é isso. Então eu pretendo sim ter um secretariado realmente que insira as mulheres. Eu não sei quantas secretarias ainda, porque ainda não defini essa questão estrutural, a gente vai definir um pouco mais adiante. E às vezes, depois que você entra realmente no poder, que faz um estudo do cenário, às vezes um pouco muda, mas eu pretendo sim. Eu acho que vai ser natural isso. Muitas mulheres que já vêm colaborando na construção estratégica desse projeto, que vão estar conosco na construção do governo em base coqueiro, através do mandato nosso, entendeu? E essa questão desses recortes, quando a gente fala em gênero, dentro do recorte gênero feminino, ainda tem as questões, né? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres não brancas, mulheres LGBTs, mulheres com deficiência. Então, assim, tem uma pauta enorme, mesmo dentro do recorte, né, de gênero, e que precisa ser observado. Então, assim, é uma coisa que é super complexa. Eu espero que, quando você estiver analisando a sua secretaria, você pense bem nisso, nessa mesclagem, nessa inserção, porque as palavras do milênio são empatia e inclusão, e não inserção, né? Porque a inserção, você coloca a pessoa lá de qualquer jeito e não dá espaço. Não adianta você botar uma mulher num lugar que ela não possa se mover e não possa ser ouvida, né? Então, assim, isso é inserção. A gente fala de inclusão, então é muito importante que se pense nisso. Eu fico feliz de saber que você vai... Sobre a pergunta do José Wellington, a posição com relação à comunidade quilombos, qual é o relacionamento na execução de políticas específicas? Isso. Eu até gostaria que o Wellington, ele provavelmente deve ser dessa comunidade, ou deve ter uma relação muito estreita, que me desse um oi no privado aqui, no direct, porque nós estamos numa fase de... Eu mando para você o zap dele, o Wellington vai ter uma live comigo, eu mando para você. Deu uma travada aqui, viu? A gente tem boas iniciativas em outros locais do Brasil, aqui do próprio estado de Sergipe, e estamos construindo um plano de governo, mas nós não abrimos mão de construir isso de forma democrática, de ouvir as comunidades, ouvir as lideranças, ouvir as pessoas em geral. E aí eu tenho certeza que quando ele me faz essa pergunta, eu tenho total certeza que ninguém melhor que ele, ou as pessoas com quem ele tem convivido, para nos dizer o que precisa essa comunidade. E com relação a essa pauta que às vezes é até discriminar, a gente vê pessoas discriminando as comunidades tradicionais, a gente viu menções horrendas, né, sobre quilombos, eu não vou citar para também não polemizar aqui e ninguém querer me rotular, mas eu respeito muito as comunidades quilombolas, indígenas, né, já estive presente em algumas e acho que é importante o respeito, considerar e, como você falou, incluir dentro das políticas públicas de forma prioritária o respeito a todo esse legado, a tudo que foi construído e que é desrespeitado, né? E aqui em Barra dos Coqueiros nós temos comunidades que, às vezes, assim, não são quilombolas, mas são as mangabeiras, por exemplo, né? Em várias regiões de expansão imobiliária a gente tem visto essas pessoas serem expulsas. Uma das coisas que nós temos uma grande preocupação é até o tratamento tributário para essas comunidades, porque locais em que o terreno valia quase nada e você tinha uma família morando em um sítio com 5, 6 núcleos familiares em uma propriedade só, que já veio de geração por geração, essa localidade passa a valer milhões de reais. Em consequência, o IPTU também passa a ser milionário. Um absurdo, e né? aí, o que é que ocorre? Essas pessoas se veem obrigadas a desfazer do seu patrimônio, ir para a periferia das cidades, dos centros urbanos, porque não conseguem pagar o imposto territorial, o imposto IPTU, numa área que vale milhões. Então a gente tem que ter um tratamento diferenciado. Isso é um desafio que, inclusive, foi tema de uma discussão com o núcleo técnico, que está me ajudando na parte de planejamento tributário. E eu falei, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso chegar agora, porque a zona de expansão em Barra dos Coqueiros, com N comunidades tradicionais, em que a gente vê famílias que viveram há décadas naquele local, e às vezes tem 5, 6 famílias em um terreno. Agora, só porque aquele terreno vale 2, 3, 10 milhões de reais, eu vou praticamente expulsar, porque elas não têm condições de pagar aquele imposto. Não, acho que não é bem assim, né?
Então, é uma coisa que a gente tem essa sensibilidade, sim, e eu quero, viu, José Wellington, dialogar, conhecer mais profundamente, mais de perto, e podermos juntos construir propostas para nosso plano de governo colaborativo. Vai ser construído junto com a sociedade, tá certo? Isso aí aconteceu muito nos últimos anos na Barra, né? Isso aí que você falou, né, Isso. Herbert? Aconteceu muito, né? Essa questão da Barra, valorização. Zona de expansão de Aracaju também, aquela região do Robalo, Mosqueiro, mais adiante. Eu lembro que, enquanto advogado, eu fui defender uma família, e que era isso também, assim, eram uns 4 casinhas dentro, geração a geração, e existia uma ação de execução fiscal da Prefeitura de Aracaju, foi em 2017 já essa gestão, e que estava pedindo para penhorar o imóvel, para vender, para pagar a dívida. A dívida era de mais de 30 mil, e enfim, é triste você ver isso, né? Eles não tinham como pagar nunca esse valor, aí o imóvel ia a leilão, tira o dinheiro para a prefeitura e depois a pessoa recebe o resto e tem que morar em outro lugar. Eu não acho que é assim que funciona. Eu acho que nesses casos tem que ter um tratamento diferenciado, né? Não pode expulsar a É comunidade verdade. dali Faz e muita pronto. diferença, porque você expulsa a pessoa pelo poder aquisitivo, né? Isso. Você força uma retirada mesmo. Como que disse, o lugar não é uma segregação, isso aí. Isso é uma É. segregação. Então, por exemplo, você tem uma equipe que você está dizendo que está construída de técnicos, isso é muito bom a gente saber, construindo o seu plano, né? O seu projeto, e você fez algumas observações, né? Procurou saber de algumas coisas que você achou que tinha deficiência. Me fala mais um pouco sobre a sua avaliação com relação à sua peregrinação para descobrir algumas coisas que precisavam. Uhum. Não que a gente esteja É, aqui para ser fiscal de ninguém, né? Mas para dizer sim. assim, algumas coisas que você percebeu. A primeira coisa quando você vai ocupar uma gestão é montar, é você arrumar a casa, né? É arrumar a gerência da coisa. E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar a situação financeira do município, a arrecadação, a parte da estrutura, né? O organograma da gestão, li alguns relatórios de gestão, fui ver indicadores do IDEB, parte de segurança, enfim. E aí assim, a gente foi se deparando com algumas coisas. A arrecadação dos últimos 3, 4 anos realmente cresceu vertiginosamente, principalmente o ISS aqui no município de Barra dos Coqueiros, de 2013 para 2020, né? Sair da casa de 43 milhões de reais a receita corrente para mais de 109, para cerca de 190 milhões. Então hoje é muito dinheiro que entra no Maravilha. município. Considerando que 25% desse recurso tem que aplicar em educação e 15% em saúde, nós teríamos que ter aqui em Barra dos Coqueiros a educação de excelência do Estado de Sergipe, um modelo de educação do Estado de Sergipe. Mas os resultados do IDEB não dizem isso. Nós perdemos para municípios pequenos, como Santa Mara e outros do Estado de Sergipe, né? O resultado do IDEB, né, não vem sendo atingidas as metas do IDEB, e como eu falei, os índices menores que em municípios com arrecadação muito abaixo do nosso município. E assim, isso a gente estranha, né? Porque é óbvio que nós sabemos, e a gente, como eu falei, fiz pós-graduação na área de gestão pública, também fui selecionado no Renova BR, que é uma escola de preparação com profissionais dos melhores níveis aqui da América Latina e do Brasil, e a gente sabe que, óbvio, a gente sabe que não é só dinheiro, né? Que muitas das vezes o problema na educação é a gestão, é a falta de gestão desses recursos, e também sabemos que na administração pública em geral no país, o índice de corrupção e de desvio afetam principalmente essas áreas, que são as que mais têm a fatia maior da arrecadação, que é a educação e depois a saúde. Não estou Uma aqui pena. afirmando que está ocorrendo em Barra, tá? Eu não estou afirmando, eu não tenho ainda nenhuma prova disso, no momento que eu tiver eu vou afirmar e vou denunciar. Mas no momento ainda não tenho, mas assim, a gente estranha, porque tanta arrecadação e os indicadores da saúde, da educação principalmente, que a gente sabe, a educação é a base de tudo, como todo mundo fala, já virou até um clichê, mas na verdade é uma realidade, e a gente Mas não percebe, isso acontecendo no município. Então a gente foi identificando essas questões. A questão também que a gente foi observar, como eu falei, eu tenho conversado com a Vera Ferreira, tenho feito algumas análises, a questão da estrutura, do crescimento do município. Foi feito um plano diretor lá atrás, né, com a visão, inclusive, bem equilibrada de desenvolvimento com sustentabilidade, e aí a minha visão, não sou contra o desenvolvimento, o progresso, mas tem que ser de verdade o progresso. O progresso não é só construir prédio, indústria, não. Tem que ter preservação do ambiente, respeitar as comunidades tradicionais, mobilidade urbana, tem que ter um equilíbrio.
nas coisas. É Não pode verdade. ser só crescer concreto, prédio e a qualidade de vida cai, o meio ambiente. Né? E a Barra dos Coqueiros, inclusive, ela tem realmente uma grande vulnerabilidade ambiental. A gente tem mais de 30 quilômetros de praia e do outro lado manguezal, e que tem sofrido muito com o crescimento imobiliário. Né? E aí a gente precisa, sim, de uma gestão que garanta esse equilíbrio, crescimento com sustentabilidade. Nós percebemos que ao longo desses últimos anos foram feitos alguns recortes no plano diretor, não sei quais as motivações, mas eu sei que foram cedendo, né, fazendo modificações ao arrepio da lei, inclusive do Estatuto da Cidade, sem a participação cidadã, e nós nos preocupamos muito, porque a Barra está crescendo muito, muitos empreendimentos, e nós não vemos no traçado atual de planejamento de cidade como vai ficar daqui a 10, 20 anos a mobilidade urbana, né? Nós não vamos conseguir, por exemplo, que todos esses condomínios, empreendimentos, agora liberaram prédio de até 12 andares, como que a Barra enchendo de prédio, de tantos condomínios, de tantas habitações, uma via só, saindo pela ponte, pelo bairro industrial, vai comportar? Como que o atual estrutura de abastecimento de água e esgoto vai suportar? Então, isso tudo a gente se preocupa muito, né? Que às vezes não dá voto porque esgoto é em bairro da cidade, mas enfim, mas a gente se preocupa porque é o que vai garantir uma cidade realmente preparada para hoje e para amanhã. A questão social, também os indicadores são tristes, como eu já falei, níveis educacionais baixos, desemprego elevado, índice de violência, de homicídio grande, roubos, drogas. E aí a gente percebe que existe uma política pública que é entregar a cesta básica, que nós concordamos. Né? É importante entregar a cesta básica, que a gente tem que matar a fome não espera. Mas é importante ir muito além disso. Né? A gente não pode só ficar na cesta básica. E a gente vê que aqui, eram 3 mil, agora a prefeitura dá 4 mil. A gente fica feliz que está dando mais, mas ao mesmo tempo a gente fica, poxa, mas o que é que nós estamos fazendo? E essas pessoas vão ficar a vida toda assim, dependendo, Exatamente. sem autonomia. Sem autonomia, precisa gerar autonomia para essas pessoas. Né? Aí, que as prefeituras contribuam, eu concordo, sem eu, né? Agora, isso não pode ser uma coisa que amarre para sempre. Exatamente. Que isso, inclusive, prejudica, sabe? A gente percebe que o grande empregador em Barra do Coqueiro é a gestão pública. O grande mantenedor da subsistência também é a gestão pública. Isso é preciso, é necessário, é urgente, sim, mas não pode perdurar ao longo de anos e décadas, porque realmente a população fica sem autonomia, até política. O que nós percebemos no município é muita gente que às vezes não está satisfeito, né, com alguma coisa da gestão, mas fica com medo de se pronunciar. A gente viu, eu tive casos de pessoas que queriam ser pré-candidatos comigo, no nosso grupo político aqui, que queriam renovação, mudança, mas foram coagidos por familiares que falam, olha, se você for candidato, né, você não tem emprego na prefeitura, mas eu tenho, e eu vou me prejudicar. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que o prefeito fez isso, não estou acusando ele, não. Eu não sei, não vi se ele coagiu ninguém, mas as pessoas têm medo, elas falam, poxa, eu me preocupo, né? Será que eu não vou perder Mas isso é muito emprego? característico dos interiores, bem característico dos interiores. Exatamente. Então, a gente quer realmente uma Barra que emancipe o cidadão, né? Vamos continuar, vamos fortalecer as políticas sociais, mas de forma emancipadora, de forma que a gente desenvolva. A gente percebeu também que, assim, a Barra, o que se fala, o que se verbaliza é uma cidade com potencial turismo. Mas entre potencial e a concretização desse potencial existe uma distância. Né? Não adianta ter potencial e não virar ato, não virar fato. Potencial turístico o nosso município tem, mas os pontos turísticos estão abandonados. A nossa orla do rio ali na Barra, no centro histórico, totalmente destruída, suja. Você vai ver lá resto de metal, enfim. A Praia da Costa, né? Uma celeuma que se estende, que se arrasta lá no barro até hoje. Os guerreiros, aqueles donos de bares que vão ali na luta, se mantendo, mas você não vê uma melhoria substancial, estrutural na Barra. A própria Atalaia Nova, que sempre foi o celeiro turístico, né? Principalmente do turismo local e regional, hoje parece que perdeu um pouco do seu encanto, não vê mais aquele volume de pessoas vindo, aquele cais ali, a maré invadiu, destruiu, as obras se arrastam. Menino, nem me fale nisso, eu fico tão triste, porque eu na minha 20, 21, 22 anos, eu ia todo sábado para Atalaia Nova. Ia muita gente, era assim, era atrativo, a gente passava o dia todo, às vezes dormia lá, ficava em alguma pousada, alguma coisa, só vinha no domingo. E hoje você não vê isso, esse cais que você falou aí, acabou.
Então, assim, tem pontos turísticos, mas e aí? O que é que está sendo feito, É, né? Você pensou em pois alguma é. coisa, Heber? Ou está ainda Olha, bolando? uma das coisas que eu vou fazer, Valdir, já estou buscando e vou fazer, independente de vencer ou não a eleição, porque eu acho que o cidadão tem muito poder, né? Ele não precisa estar no cargo público para fazer. É, a gente precisa primeiro despertar na comunidade local, né? Seja da Barra, seja Atalaia Nova, que é essa área mais vocacionada ao turismo, né? O sentimento de que, olha, eu sou dono do espaço minha terra, da minha ilha. Porque se ela está limpa, organizada, atrativa, eu ganho. Porque aqui a maioria das pessoas já está lá nova, ganhavam dinheiro alugando um imóvel. Às vezes as pessoas saíam do imóvel para alugar, no período de Isso. carnaval, ano novo. Às vezes bota numa barraquinha para vender lanche, bebidas, com seu negócio, sua merceariazinha. Os donos de mercearia estão lá nova embaixo, meu Deus do céu. Tiravam o dinheiro do ano todo no carnaval ou nas festas de finais de ano e assim vai. Então isso acabou enfraquecendo por conta da depredação, do abandono, e aí essas pessoas foram ficando sem a oportunidade de tirar essa renda. Então a gente precisa também trazer a população para esse lado. Olha, vamos preservar. Eu moro aqui de frente, aqui na Tala Nova, de frente aqui, praticamente 50 metros da faixa de areia da praia. E eu todo dia venho da praia e venho com a mão cheia de caco de vidros. Né? As pessoas vão para a praia, largam garrafas, aí os carros irregularmente entram na areia da praia, pisam, a garrafa estoura Meu e fica cheio de caco de Deus. vidro na areia. E assim, é muito de um sentimento, seja a pessoa às vezes de fora que vem e faz isso, e às vezes a própria população local que vê e também não se empodera. Então acho que assim, a gente primeiro vai ter que empoderar, envolver todo mundo, porque muitas das vezes o poder público fica com a imagem de paternalista, ou então assim, de que eu cuido de tudo. O povo é responsabilidade do poder público e pronto, você não. A responsabilidade é de todos, né? O poder público tem que ser o vetor de mobilizar, de sensibilizar, em tese, né? Porque às vezes quando o poder público falha, é a sociedade civil que toma o lugar mesmo, graças a Deus que isso existe. Mas assim, o poder Pelo público tem menos. essa responsabilidade, né? Ele tem essa responsabilidade. Então a gente vai querer fazer muito isso. Mudar a lógica do relacionamento entre o poder público e a população. A população se sente parceira do poder público e não cliente, simplesmente, né? Elegi, botei lá, agora se vire. Faça os serviços públicos. Não. Né? Vamos nos envolver, vamos fazer junto. E, para isso, óbvio, com a sociedade em que você vê o cidadão como um fiscal, né, que quando alguém joga lixo, ele vai, opa, não jogue. Ele mesmo não joga lixo. Isso. Você vai economizar em limpeza pública, você vai economizar em segurança, em infraestrutura, porque não depredam os espaços públicos. E aí você pode reduzir imposto. Então, o meu sonho é ver comunidades que se autogestionam, entendeu? Eu sou muito Isso. entusiasta da autogestão, tá? Da autogestão, dos conselhos comunitários que trabalhem em parceria com o governo municipal e que você empodere cada vez mais a comunidade, dê mais responsabilidade e reduz o tributo, tá? E reduz o imposto, porque a partir do momento que a comunidade é parceira, você gasta menos com aquela comunidade. Então, eu tenho algumas ideias nessa Realmente, linha. isso aí que você falou é assim, é uma coisa que as pessoas dizem, não é tão simples. É simples sim. É simples sim. O que falta é consciência. Tanto consciência da gestão como consciência das pessoas. E essa consciência pode ser gerada, pode ser criada, sem problema nenhum. Herbert, quando a gente está no papo bom, aí só faltam 4 minutos aqui, acredita? Menina, eu olhei agora e digo, já não é possível, essas lives estão curtas demais. Herbert, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Assim, você fez um panorama muito bom das suas ideias. Eu lhe desejo muito sucesso, que as coisas deem certo e que a gente tenha sempre um mundo melhor para se viver, né? Porque a gente começa, esse trabalho começa por nós mesmos. E eu quero lhe agradecer a presença e vou deixar agora esses 4 minutos aqui para você fazer suas considerações finais. Bom, eu vou aproveitar para agradecer a você pelo convite, né? E a todos que já acompanharam a live aqui até o final, que entraram e participaram. Eu vi algumas pessoas da Barra dos Coqueiros, né? Acho que Sim, a maioria aqui são pessoas que lhe seguem, né? E a gente tem a oportunidade de falar com uma audiência tão qualificada que eu tenho certeza que quem segue e admira são pessoas do seu quilate, pessoas do seu perfil, e a gente fica feliz, né? Com certeza formadores de opiniões, pessoas críticas. A gente vê aqui o professor William, né, que é um pré-candidato vi. conosco, que é um grande pré-candidato, subtenente Elisângela, que vai ser nossa também pré-candidata em Aracaju. Tem o Alessandro Montalvão, um morador aqui, uma pessoa bem crítica, que participa, dá muita sugestão. Ele Eu não está vou dizendo conseguir aqui ver que é todo mundo, fiscal.
Mariana, colega aqui. Tem uma porção de Mariana gente Montal... aqui, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a presença de vocês todos e todas. Até minha esposa tá aqui, ó, tá aqui, Tá? amor. Tá Quem com, é ela, tá, Alessandro? a Oh, Elaine desculpa, Passos. eu tô vendo a Alessandra. Alessandro Essa Montalvão. Alessandra Passos, Montalvão. Passos. Aqui, Passos o quê? Aponta a pasta, Ailane. mas não. Isso. E você é quem? Mari... Ou a sua esposa é quem? Passos Ailane, minha esposa. Ah, ela, né? Ah, então, É, obrigado pela presença aqui. O bom da live, sim. que eu digo sempre, o bom da live é que vira um arquivo, vira um documento. Algumas pessoas É. interagem na hora, mas muitas pessoas vão ver a nossa conversa ainda. Né? Ó, E eu quero agradecer mais uma vez. Gilberto perguntou sobre o turismo na Barra. Meu Deus, tem muitas, muitas ideias para o turismo. Eu acho que é a indústria limpa. A gente está vindo muita indústria para a Barra, mas que a maioria dos empregos não são os barracoquerenses, tá? Vem gente de É, fora. A gente vem mais arrecadação, mas vem muita poluição também e o emprego pois não é. vem para o barracoquerense. Eu O turismo acredito que é grande você vetor. tenha muitas ideias boas. Você é um cara muito consciente. Agradeço mais uma vez. Obrigado pela presença também, Tainá Félix aqui. Obrigado, viu, Tainá, Herbert? top. Valeu. Cheiro, A gente tchau. se fala, viu? Sucesso para você. Estamos pertinho aqui. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.